Continuando com a terceira aula do nosso mini curso 102, eu vim apresentar o História Local através dos HQ. Eu tenho como objetivo nessa aula apresentar as HQs enquanto possibilidade historiográfica, em como um documento que é capaz de ser abordado através das perspectivas históricas e locais. Então, nesse contexto, a gente vai compreender o papel dos HQs na manutenção, na divulgação ou contestação de um imaginário cultural e coletivo, e nesse sentido a gente traz um paralelo entre a história cultural e a história local, além de outras historiografias também que a gente pensa na hora de trabalhar com as histórias em quadrinhos. Como eu cito aqui, também tem a relação entre a história e imagem, que seria a história visual, e eu trago, no fim, métodos de análise de HQs através de uma abordagem que seja mais possível compreender os aspectos culturais e como os aspectos culturais estão se manifestando nas narrativas ficcionais. Como o objeto, como a fonte dessa aula, é o que eu utilizo, que eu pesquiso, que seria a HQ Serigi, que é uma HQ sergipana, criada, publicada por sergipanos, por aracajuanos, e é pelo coletivo Serigi Comics. E eu utilizo essa HQ pelo fato dela ser produzida localmente e tem uma narrativa que também é ambientada localmente, lá aqui na cidade de Aracaju, em uma região específica, que no caso seria a região do centro da cidade de Aracaju, e o foco é a questão do uso da cultura e de aspectos locais na construção dessa narrativa e que são comuns a uma identidade sergipana. E aí eu utilizo ela para pensar é, como essas representações de Aracaju estão sendo feitas e pensar também a questão da história local dentro da HQ. Eu penso também uma relação entre a história cultural e a história local. Primeiro, como eu falei, né, que a ideia de transformar a HQ em narrativa, em documento, na ideia mais de reconstruir e construir também conceitos e sentidos dentro de um espaço específico dentro da história local, e isso se insere também, então, dentro da ideia de história cultural e da história local. Como eu trago aqui, né, que o estudo da história local, ela torna possível uma maior compreensão sobre os elementos culturais da sociedade. O estudo de tradições, festividades, práticas culturais, entre outros elementos comuns à identidade, nos ajuda a reconstruir uma história local focada na cultura. Então, eu penso a interligação entre esses dois, entre a história cultural e a história local. Penso a história local através do que, como a gente trouxe na primeira aula, do que o José de Assunção Barros traz, né? É, um pequeno espaço, uma cidade, um bairro, uma pequena região, e quando ele fala que o local ele está localizado geograficamente, se ele está localizado geograficamente, não se utiliza só da geografia para existir, mas também de questões culturais, das construções culturais das pessoas que residem naquele espaço. Porque o local, ele só é local, ele só adquire essa condição de local, de lugar, depois que ele adquire visibilidade para alguém, porque ele foi investido de significados de vínculos, as pessoas estabelecem vínculos nesse lugar, eles compartilham esses vínculos e representam esses vínculos em memórias, em questões mais individuais e coletivas também. Então, o ponto é o quê? Pensar esse local, pensar esse espaço a partir da significação que ele recebeu. A gente fala sobre esses vínculos, né, que as pessoas criaram com esses espaços e como esses vínculos estão sendo compartilhados e representados nas memórias individuais e nas memórias coletivas, que no fim elas vão se juntar para criar um senso, uma noção de identidade. Eu trago aqui essa imagem, que seria como que essa região, como eu trago essa imagem que traz como
regiões, localizações de Aracaju estão sendo representadas na HQ. Aqui eu trago a Orla do Italé, que seria uma região turística aqui de Aracaju, e como que o autor utiliza ela para representar esse lugar, mas o que é que esse lugar está representando na HQ. Tem toda uma história, tem toda uma questão por ser um lugar turístico, mas o protagonista tem uma relação diferente com esse lugar. Então, eu vou pensando esses estudos das práticas culturais dentro dessas regiões, dessas localizações, sejam elas geográficas, sejam elas localizações mais sociais, construídas socialmente. Então, como a gente pode pensar as HQs enquanto possibilidade historiográfica? A gente, como é que a gente pode criar, pensar na construção de uma história através de uma história em quadrinhos? Primeiro que a gente percebe que as HQs têm uma importância cultural, têm uma construção cultural interessante, porque a partir dela a gente pode retratar, reconhecer lugares, pessoas, memórias, acontecimentos específicos, regiões específicas, é, e tudo que envolve aquele espaço que está sendo representado. Por isso que eu trago aqui justamente essa questão da conexão com a história local, com a história cultural, e por fim eu apresento aqui também a questão da história visual, que a gente verá mais na frente, porque por ser um documento que tem ilustrações, possui imagens, a gente precisa trabalhar essas imagens enquanto documentos. E aí a análise, o estudo desse objeto é feito através da lente também visual, também da história visual. Pensar também a HQ enquanto possibilidade historiográfica é a gente conseguir perceber como a gente, na história, a gente estuda questões de continuidade, de mudanças, de rompimentos. E aí, através da HQ, a gente consegue perceber como que essas continuidades e mudanças culturais estão presentes na região onde ele está representando. A gente também pensa a questão das influências externas e das influências internas que vão construir práticas culturais daquele espaço que está sendo representado, né? E como que essas representações, como que essas práticas são capazes de nos ajudar a instigar, a construir uma noção de identidade, uma ideia de pertencimento. É, Desde o início das HQs no Brasil, as obras que são criadas, elas retratam aspectos do cotidiano, do dia a dia do, do brasileiro. A gente tem uma das primeiras HQs aqui no Brasil, foi a Nhoquim, que foi criada pelo Ângelo Agostini. Ela fala de um caipira que se muda para o Rio de Janeiro e lá ele precisa se adaptar a esse novo ambiente. Dentro disso, a gente analisa pequenos pontos na narrativa, como o cenário, o modo de falar, o modo de se vestir, a aparência do personagem. Tudo isso, ela conta uma história, tanto de quem escreve, quanto de quem está lendo, quanto do que está sendo representado. Então, ser capaz de analisar e comparar essas representações de um mesmo lugar, de um mesmo povo, de uma mesma região, de um mesmo local, em diferentes épocas, nos permite também pensar as diversas abordagens e mudanças que a gente consegue reconhecer e como que essas mudanças estão sendo representadas nessas HQs. E aí, nesse sentido, vai entrar, então, o aspecto visual da história. Mas, então, fechando esse ponto da HQ enquanto possibilidade historiográfica, a gente tem essa questão da HQ ser tem um aspecto muito específico de estudo, porque a gente tem todos esses símbolos, todos esses simbolismos para estudar, e a depender de como ela é construída, no caso, a que eu escolhi, tem esse aspecto local. Ela é onde ela é construída, como é construída, quem ela representa. Todas as questões do pequeno espaço do local fazem parte da construção da narrativa, e isso nos permite entender e estudar melhor a localidade, a construção de uma representação de um Aracaju mais urbana, que no caso seria o local onde a HQ está sendo produzida. Aqui tem uma imagem das aventuras de Nhoquim que eu citei em relação a Angela Agostini, como ela fala de um caipira que chega no Rio de Janeiro
no período do segundo reinado aqui, ele vai trazer essa mudança o personagem apresenta essa mudança de comportamento. Ele está chegando no Rio de Janeiro, que ao mesmo tempo é urbana, mas também é rural. E aí ele fala sobre essa diferença cultural que ele está percebendo. E aqui a gente consegue ver elementos específicos do período, o transporte, a forma de se vestir das pessoas, elementos específicos como formas de ter bem de transporte, e como que ele está tendo que lidar com isso. Então, tudo isso é importante para a gente entender o que está sendo representado, quando está sendo representado e por que está sendo representado. E tudo isso entra também no contexto tanto da história cultural, porque a gente vê essas práticas, essas representações, como na história local, porque a gente está fechando isso para um lugar específico, para um aspecto de um lugar específico. Então, como eu falei que a gente faz essa ligação da história local, da história cultural com a história visual, a gente pensa nessa multidisciplinaridade. As HQs vão fazer esse contato da história local e da história visual também. A história visual entra porque a gente está analisando imagens. A gente percebe as HQs, Moacir Sim, que é um dos grandes pesquisadores da história de quadrinhos no Brasil, percebe as HQs enquanto um discurso gráfico narrativo. Esse discurso ele é capaz de misturar elementos visuais, narrativos e simbólicos, e é isso que a gente busca analisar, é o ponto-chave das HQs, é através desses elementos simbólicos e visuais que a gente analisa essas HQs. A partir dessas representações, a partir desses elementos, a gente consegue ver as representações, né, de valores, crenças, hábitos, entre outros aspectos de uma sociedade. O ponto da história visual, então, é que essas representações culturais agora são visualizadas. Agora a gente tem a ilustração, a gente tem uma imagem. Essa imagem, essa representação, essa prática cultural está sendo agora colocada em um campo visual. A gente usa as ilustrações como documentos que são capazes de nos falar sobre diversos aspectos da construção da história em questões externas às páginas do quadrinho. As imagens que estão nos quadrinhos, elas falam, como você tem, elas falam de quem lê e falam com quem está lendo, também falam de quem escreveu. O artista, ele consegue transformar sua vivência em arte. E essa vivência, por mais que ela seja uma vivência individual, ela também é permeada pela coletividade desse artista. Esse artista está presente em uma sociedade, ele é membro de uma sociedade, ele ele tem relações sociais dentro daquela sociedade, então todas essas experiências que ele vive vão ser inseridas forma que ele na forma que ele representa, na forma que ele desenha, na forma que ele vai narrar essa cultura em que ele está inserida. Então a ideia da cultura visual, ela vem para tratar o visual como um objeto que tem historicidade. Então, ela trata também a imagem como um artefato que participa das relações sociais e produz sentido. Então, se a gente pega tudo isso que a gente viu em série da história local, é o que seria analisar aspectos de uma história local, como que esses aspectos foram inseridos naquela HQ. Aqui eu trago mais nesse slide, eu trago uma imagem simples, que é de uma das páginas da HQ Serigi, que seriam dos personagens praticando capoeira. Essa imagem, ela faz parte, ela está representando uma prática cultural que é muito presente aqui em Aracaju, e ela também é muito presente dentro da narrativa do Serigi, que seria o que eu analiso. Então, o ponto é a gente perceber as influências internas e externas da construção dessa narrativa, dessa imagem, e, no caso, analisar de fato a imagem, por que aquilo está sendo representado e por que está sendo representado daquela forma específica. A gente consegue ver esses valores, essas crenças, esses hábitos dentro da imagem, mas não só isso, a gente também consegue perceber questões
comuns do dia a dia, questões comuns de uma região, em, em partes da imagem que a gente normalmente, enquanto lê, nem sequer pensa em analisar, mas são muito importantes também na hora que estamos fazendo esse trabalho nesse sentido aqui para contar uma história de uma região. Então, quando a gente pensa na presença de aspectos locais nas HQs, elas vão além do que de simples cidades. A gente pode pensar em como Nova York está sendo representada através dentro do quadrinho Nova York, a grande cidade do Will Eisner. Quais são os elementos que ele traz de Nova York? As pessoas, a forma que as pessoas vivem, o dia a dia, o cotidiano, as pessoas estarem em uma região bem movimentada, indo pegar um transporte. O Watchmen, eu também trago o exemplo de Watchmen, do Alan Moore, das bancas de jornais, ele representa aquela cidade, aquela região, através das bancas de jornais, que é bem comum naquele espaço. Em Akira, no mangá Akira, a gente tem a Neo Tóquio, a forma que Tóquio é representada em um momento futuro, um momento mais futurista. A gente tem Turma da Mônica com o bairro do Limoeiro, que é uma região infantil, para as crianças viverem ali. A gente tem Cumbi de Marcelo de Salete, como que ele traz a questão dos escravizados e a forma que eles utilizam a localização, o local onde eles estão. A gente tem Brega Story do Judate Júnior e ele traz a questão da construção da prática cultural da música, do gênero do brega em uma região específica do Belém. E além desses exemplos, a gente também tem outros e outras histórias, diversas histórias que são comuns dentro do mundo da HQ, como Gotham City, como Homem-Aranha e o bairro que ele vive, e outras obras também que possuem plano de fundo localizado geograficamente. Gotham, a gente tem uma representação de uma Nova York diferente pelo dia, pela noite. A gente tem a região do Queens, do Homem-Aranha, que é o bairro de Nova York, e a história do Homem-Aranha, o Peter Parker, ele, enquanto ele está fora do Homem-Aranha, ele passa no bairro questões comuns dele na padaria, dele em mercados e regiões próximas, e tudo isso é importante por ser localizado geograficamente. As pessoas reconhecem a região que está sendo representada. A localização, a geografia faz parte da narrativa, constrói a narrativa. Então, a gente pensa a presença desses aspectos locais em diversas questões da narrativa. E a gente também pensa como que esses aspectos locais podem ajudar a construir a narrativa, mas também podem estar ali só para trazer um plano de fundo mais localizado geograficamente. Mas apesar disso, a gente consegue perceber questões que trazem a ideia de pertencimento, por exemplo, certo? A questão da Turma da Mônica e o bairro de onde as crianças cresceram. Muitas crianças podem perceber que estão também o bairro ser parecido com o bairro onde elas moram. Por que aquele bairro está sendo representado daquela forma? Qual foi a referência que Maurício de Souza trouxe, viu, daquele bairro? A questão da Neo Tóquio em Akira. É uma Tóquio localizada no futuro para eles, no caso, para o Otomo, quando ele criou a obra, ele representa uma Akira uma Tóquio no ano de 2019, depois de uma Terceira Guerra Mundial. É a Tóquio, é uma região específica de Tóquio, mas como que ele representa essa região? Por que que ele representou a Neo-Tóquio, que seria a Tóquio do futuro, daquela forma? Quais foram as referências, quais foram as influências que ele vê para representar dessa forma? Então, a gente vai pensando em todos esses pontos para, de fato, ir construindo uma base de análise dessas HQs que a gente trabalha. E para isso, então, eu trago a questão do método de análise das HQs. Como que a gente pode, quais são os pontos principais que, pelo menos, eu trago para pensar essas HQs? Eu penso a partir das questões do imaginário e de simbolismos com o auxílio das imagens. Como que a gente pode ler as HQs? Além do enredo, além da história, a gente pode pensar nesses aspectos específicos. Primeiro, através das imagens, analisar de fato as imagens, a construção das imagens, analisar os símbolos, os aspectos específicos que estão sendo representados dentro daquela imagem, questões mais de plano de fundo.
E além disso, a gente também pode ir utilizar a semiótica para analisar essas duas questões, das imagens e dos símbolos, pensando em como a semiótica trabalha com símbolos, com signos e processos de significações, sejam eles verbais ou não verbais, e como esses significados, como esses símbolos trabalham dentro da questão da comunicação. E por fim, tem uma leitura sensível do que está sendo apresentado, ler a HQ, mas não só ler por ler para entender o que está sendo representado, como está sendo representado, fazer uma leitura mais de destrinchar os aspectos daquela história. Nessa questão da leitura sensível também a gente parte do pressuposto de que a leitura da HQ não é só uma decodificação linear do texto verbal, mas ela passa também por experiências interpretativas que envolvem múltiplos sentidos e referências. Então, vai além do texto, a gente foca na construção da imagem, mas não só na construção da imagem, a gente também foca na interpretação dessas imagens, seja de quem está lendo, seja de quem fez. Quando eu penso a proposta de leitura de Cherry, essa proposta ela vai se inserir dentro de uma perspectiva hermenêutica e cultural, que também considera o papel do leitor, considera o contexto de produção, considera os dispositivos visuais que foram utilizados como elementos fundamentais para a construção de significados daquela história. Então, essa leitura, ela, embora seja individual, ela é orientada por um olhar histórico e narrativo que é capaz de reconhecer como a obra representa e atualiza episódios e personagens vinculados à história local, ao mesmo tempo em que se projeta sobre eles por meio de imagens simbólicas. Então, como que o nosso olhar percebe essas representações e como que o autor fez essas representações, através de quais símbolos e por que ele escolheu esses símbolos. Então, a gente percebe dentro dessa narrativa, dentro das HQs, a questão de construções e reconstruções de significados de signos. Então, eu trago aqui quais elementos que eu percebo quando eu estou analisando as HQs. Quais são os símbolos, quais são os signos, quais são os aspectos específicos que eu penso. Aqui eu trago Serigi, que é a obra que eu trabalho. Eu penso nessa primeira imagem aqui, por exemplo, os dois personagens estão tendo uma conversa e estão na frente de um muro. Esse muro tem uma pichação aqui atrás, que é o 2,70, não pago. Isso foi um evento que aconteceu na cidade de Aracaju, foi um momento, um período de revoltas de manifestações por conta do preço da passagem, que aumentou, foi para 2,70, e aí as pessoas foram às ruas manifestar dizendo que não pagariam 2,70. Então, por que o autor representa esse momento aqui? Por que ele resolveu colocar essa pichação nesse muro aqui? Entendeu? São através desses pequenos símbolos. Outro ponto que eu trago aqui também é em uma das páginas da HQ, traz o personagem principal lendo um jornal. Esse jornal está aqui intitulado como Se Informe e faz referência, faz alusão a um dos jornais que a gente tinha aqui em Aracaju, que era o Se Informe. Esse jornal aqui representado, né, tem como esse nome, traz a representação de um navio que também era presidente da cidade de Aracaju. Ele traz esses aspectos comuns do cotidiano, porque a gente, aqui em Aracaju, que está lendo isso, que está lendo essa HQ, se a gente vê isso aqui, esse painel, a gente percebe, a gente reconhece qual o símbolo, o que é esse jornal. Outro painel aqui, a gente também tem duas questões específicas. Primeiro, ela está sendo retratada na região do centro da cidade. O personagem principal, ele está no mercado municipal e está junto com carregadores no mercado, carregadores de mercadoria que vão tirar do carro e levar para as feiras, para o local do comércio ali próximo. A gente então tem primeiro a representação desses carregadores no mercado, mas também a gente tem a questão do sotaque, da forma de falar, como que o autor resolveu representar esses personagens. O personagem é que ele já está falando, ei, guria, adiante que a gente tem que descarregar esse caminhão e já está chegando outro.
Então, a gente tem esse "ei, guri", é uma coisa que a gente fala muito aqui, é uma questão do sotaque aracajuano. E do outro lado, a gente tem a continuação da conversa, que o personagem está falando, sei lá, bora, adiante. É uma das formas de falar que o autor resolveu representar aqui a questão do sotaque também perpassa pela narrativa, pela imagem, pelo visual. Outros elementos também que a gente pode ver aqui um dos personagens da HQ são chineses, são comerciantes chineses da região do centro, que são pessoas, são grupos que são bem comuns aqui na cidade. Na região do centro, os comércios chineses são bem fáceis de encontrar e o autor resolveu representar aqui, utilizando desses estereótipos em relação aos asiáticos. Aqui ele traz o personagem chinês trocando R pelo L. Isso é uma das questões que a gente vê muito aqui, essas questões desses estereótipos e preconceitos. E aqui também a gente tem a questão da forma de falar, com o personagem falando com gírias com vícios de linguagem que são comuns aqui na cidade. Então, a análise dos quadrinhos, como a gente viu nessas breves imagens, ela precisa de um olhar atento aos códigos da visualidade e as estratégias da narrativa que vão articular o texto e a imagem. A gente precisa estar atento à questão visual, à questão de como a narrativa cria esse visual, como ela vai atrelar o texto com a imagem, como é que ela vai construir o sentido daquele espaço. Então, ao inserir as HQs no campo da história cultural, a gente reconhece sua capacidade de construir representações sociais, tensionar discursos dominantes e afirmar identidades locais a partir de práticas simbólicas e gráficas, e também perceber como as linguagens dos quadrinhos podem ser utilizadas para recontar histórias, para criar novos mitos e para representar sujeitos que historicamente foram invisibilizados. Como eu trouxe essa aqui, nessa HQ, o personagem é um jovem morador de rua. As outros exemplos que eu trouxe também, por exemplo, como a de Cumbi, do Marcelo de Salete, traz esses personagens invisibilizados. Então, a visualidade que é proposta por essas narrativas, a construção visual dessas narrativas vai além da estética. O fato dele estar representando essas pessoas é algo político, é algo mais que vai além de só descrever, de só desenhar. Então, a gente consegue perceber essas HQs, elas oferecem a quem lê formas de reconhecimento e de pertencimento, porque você tem personagens que são mais próximos de você. Por exemplo, como eu trouxe aqui, o personagem João Pedro, ele é um jovem negro, certo? Que vive nas ruas, ele é um jovem viciado em drogas, e a gente e ele é o herói da narrativa. Então, é uma forma política de representar esse personagem. Isso é uma escolha política do autor, e a gente percebe isso enquanto a gente vai lendo, enquanto a gente vai analisando a narrativa, a gente vai percebendo esses simbolismos, essas construções simbólicas da narrativa. Aqui eu trago mais alguns exemplos de como da importância de ter essa relação geográfica do lugar, do local, e como que esse local fala na narrativa. Eu trouxe aqui, nessa primeira imagem, um painel do mangá Jujutsu Kaisen. Esse mangá se passa em Tóquio também, e aqui um dos elementos específicos dessa cena e de um arco específico do mangá é a Shibuya Tower, que é um prédio que se destaca na região de Shibuya, na região de Tóquio, e esse prédio é elemento da narrativa. Ele não é só um cenário, porque eventos acontecem dentro desse prédio. Então, a forma que ele está sendo representado aqui não é só por ser representado, mas porque ele apresenta também um significado importante dentro dessa construção.
Aqui a gente tem a Nova York de Will Eisner, a forma que ele resolve representar essa Nova York. A gente tem a ponte lá atrás, as pessoas caminhando, andando de bicicleta, com rádios. Tudo isso são formas que ele resolveu retratar a região de Nova York naquele período. Outro exemplo também é a questão de Tóquio, como já se tem aqui, era como que Tóquio está sendo representada aqui, no caso seria Neo Tóquio, quais são as mudanças urbanas que foram apresentadas, por que o autor resolveu representar dessa forma, por que ele escolheu essa região para representar. Aqui tem os Piratas do Tietê, uma das filhinhas de Laerte, ela representa São Paulo e o Rio Tietê, ela utiliza a região do Rio de forma diferente com piratas dentro do Rio, porque que ela resolve usar o Rio Tietê para apresentar esses personagens. Então, são todos esses aspectos simbólicos dessa construção, porque aqui o Rio é importante na narrativa, porque ela está falando de piratas. A Neo Tóquio aqui também, a história é apresentada dentro da região de Tóquio. Então, são essas localizações e como que elas estão sendo trabalhadas dentro da construção da história. Aqui já são mais aspectos, além dos geográficos, são mais questões de práticas de representações culturais. É a forma que Danilo Beirute representa os sertões. Aqui a gente tem um cangaceiro, um cachorro magro latindo, sino, as pessoas na janela. Então, tudo isso são aspectos, são símbolos, são signos que ele dá significado, que fazem parte de uma construção de identidade importante para esse local que ele representa. Aqui é a utilização de lendas do folclore sergipano para construir a narrativa, não só os personagens, mas também o cenário, mas também a localização geográfica. A gente tem Zé Peixe, a gente tem Maria Feliciana, que são transformados em heróis dentro dessa narrativa, que vão lutar. Então, a forma que ele pega esses personagens culturais, esses símbolos históricos de uma cultura, e insere esses personagens dentro dessa narrativa. Então, a gente pensa nesses símbolos e como que esses símbolos vêm dessas relações sociais e nos ajudam a pensar tanto a localidade, porque você está usando representações de uma cultura local específica, mas também porque a gente também entende as influências que esse autor está inserindo nessa história. Então, quando a gente analisa todas essas páginas, todos esses pequenos símbolos que vão desde personagens históricos a representações de um espaço, de uma forma de viver específica, de uma localização geográfica. A gente pensa tudo isso e constrói, a gente consegue, com os materiais necessários específicos, a gente consegue construir uma história local com o auxílio desses objetos. Então, diante do que foi exposto nessa aula, todas essas questões que a gente discutiu de como que analisar essas histórias, como que a gente consegue fazer essa ligação entre a história visual e a história local, dentro da construção de uma narrativa, dos quadrinhos, por exemplo, e também do que foi exposto na primeira e na segunda aula, a das receitas e a primeira que a gente apresentou a história local, que seria a história local, a gente propõe essa atividade que vocês precisam entregar caso queiram um certificado do curso, do mini curso. A gente propôs que vocês construíssem uma mini proposta de pesquisa voltada para o campo da história local, que privilegie novas abordagens, pensando a renovação historiográfica da região onde você vive ou nasceu. Para melhor desenvolvimento da atividade, sugerimos a estruturação desta por meio de um texto dissertativo a partir desses tópicos. Justificativa, objeto de estudo, recorte, espaço temporal e fonte. E essa atividade precisa ter no mínimo 30 linhas e no máximo 2 páginas. Então, o que a gente quer aqui é que vocês pensem em uma pesquisa e utilizem novas fontes, novas
novos objetos de pesquisa para falar sobre a história local. A gente trouxe exemplos na primeira aula, no final da primeira aula. A minha aula também é um exemplo de fonte, a aula de Raquel, que foi a aula anterior, também é outro exemplo de fonte. Então, vocês pensam essas novas abordagens para falar sobre uma história local, seja de onde você vive ou de uma região que vocês achem interessante estudar. Então, a gente dividiu nesses tópicos, que seria a justificativa. Por que essa pesquisa se insere nesse contexto de nova possibilidade de pesquisa. Então, vocês têm que pensar em novas abordagens, não abordagens que a gente costuma sempre ver, mas abordagens que vocês percebam como algo que vai além do que a história sempre trouxe, certo? O objeto de estudo, que é o que é que vocês vão estudar, o recorte espaço-temporal, que seria período de tempo e localização, porque por ser história local, vocês vão precisar fazer esse recorte bem mais específico. E, por fim, a fonte e as fontes que vocês vão utilizar. Para enviar essa atividade, vocês têm o formulário, que é disponibilizado pelo site do evento também. Mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação à atividade, como que faz, se não ficou muito claro nas explicações em relação ao que é que vocês precisam fazer, a gente deixa nosso e-mail no final do slide e também nas outras aulas, na descrição do vídeo, vocês também conseguem ver. E essas foram as referências que eu utilizei para minha aula. A gente tem o José da Assunção Barros, com a história local, Peter Burke, com a história cultural, Nestor Garcia Canclini, com as culturas híbridas, que ele fala mais sobre a questão de influências internas e externas na construção de uma cultura, como a nossa cultura atual é uma cultura bem diversificada. A gente tem Moacir Cirne, para ler os quadrinhos. Moacir Cirne também vanguarda um projeto semiológico, que é o pesquisador dos quadrinhos, ele fala sobre as histórias em quadrinhos. O Gilbert Durand, com a imaginação simbólica, que é através dele que eu utilizo as análises do imaginário nas histórias em quadrinhos, a imagem dos símbolos, das construções dos símbolos. E, por fim, o piano Bezerra de Menezes, com rumo a uma história visual, que ele fala sobre, de fato, a questão da história, questões referentes à história e imagem, e as fontes que eu utilizo, que no caso é a HQ Serigi, que é publicada pela Serigi Comics. São 5 volumes dessa HQ. E então, a gente conclui aqui nosso mini curso. Esse é o fim dessa aula. Essa é a última aula desses 3 desse mini curso. A gente traz, aqui tem o meu e-mail, o e-mail de Raquel, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à atividade, só contatar a gente, que a gente responde o mais rápido possível.